Olá, pessoal! Hoje a Ricota e Maricota vem ensinar vocês a fazer um pão rústico. É aquele pão que lembra o pão italiano, que lembra aquele pão de fermentação natural. É um pão delicioso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar 400 ml de água, 10 gramas de fermento biológico seco. Nós vamos misturar. A água, gente, tem que estar morninha, tá? Porque a água morna é que vai ativar o nosso fermento. Só dá uma mexidinha para ele dar uma incorporada e tá ótimo. A gente já pode deixar aqui do ladinho ele desse jeito mesmo, tá, gente? Com essas bolinhas e tudo mais. Depois, numa vasilha, nós vamos colocar 500 gramas de farinha e misturar 10 gramas de sal. Aqui, ó, com a mão mesmo, só mistura a farinha com o sal, para que no momento que a gente colocar o fermento, ele não desativar o fermento, vamos se dizer assim, né? Porque o açúcar ativa o fermento, o sal não, o sal ele faz ao contrário. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso fermento, só dá mais uma incorporadinha. E nós vamos misturar com essa farinha. Vai misturando e incorporando. Vai com o auxílio de uma colher mesmo. Essa massa, ela fica uma massa mais molinha mesmo, é normal, que é característico desse pão. Incorpora bem. Chega uma hora, gente, que não tem o que fazer, a gente vai ter que pôr a mão na massa mesmo, tá? Então, vamos colocar o restinho do fermento. Continua mexendo aqui, ó. Pra ativar tudo, glúten, fermento. Agora sim, eu vou botar a mão na massa. Aqui, gente, a gente só vai assim, ó, trazendo de fora pra dentro, ó, de fora pra dentro, vai incorporando tudo. Essa massa, ela fica mais molenga, como eu já havia dito, mas a gente vai só incorporar nela aqui. Outra coisa que eu preciso dizer é que esse pão, ele pode ser feito, a fermentação dele pode ser feita de duas maneiras. Uma fermentação mais lenta, tá? Pode ser aquela fermentação que você faz o pão, espera ali umas 3, 4 horas ele crescer, mexe no pão de novo, espera ele crescer mais umas 3, 4 horas. Ele vai ficar todo cheio de buraquinhos dentro, meio airado. Agora, ele pode ser feito também de uma forma mais rápida. Por exemplo, do jeito que a gente fez aqui, ó, só vou virar ele. Tá ótimo, é só deixar essa massinha desse jeito, ó, pode afundar os dedos. A gente vai deixar ele crescer por, no mínimo, 1h30, para ativar o fermento. Depois que ele tiver crescido 1h30, mais ou menos, pode passar um pouquinho, viu, gente? Não tem problema. Aí, eu volto para mostrar para vocês. O nosso pão já cresceu, já ficou 1h30 crescendo. Agora, a gente vai amassar ele mais um pouquinho. Então, nós vamos precisar um pouco de farinha pra gente poder dar uma moldada nele. Só ir soltando todo o lado dele. Aí, a gente vai pegando a farinha e jogando aos poucos. Vai misturando bem. Eu vou colocar aqui na bancada, que eu acho que fica melhor para trabalhar o pão. Aqui a gente não tem muito o que fazer, ó. Nós vamos só juntar ele assim.
vai juntando, vira. O que a gente precisa fazer é assim, ó, como se ele fosse um pão italiano mesmo, ó. Vai juntando tudo aqui embaixo, ó. Se tiver grudando, passa mais farinha na mão e vai juntando, ó. Ele já fica umas bolhas dentro dele, olha, gente, que massa bonita. Vai ficando umas bolhas. E ó, como ele abre as bolhas, ó. Muito legal essa massa. Passa a farinha na mão, a hora que começa a grudar, não tem problema que caia um pouco em cima dele, porque a hora que a gente for assar, a gente vai jogar farinha menos o ponto do nosso pão. Deixa eu só pôr mais um pouquinho de farinha na mão, que aqui ele tava grudando. Deixar ele aqui, ó, pronto, pra vocês verem direitinho. Qual é o segredo para esse pão ficar um pão rústico? O segredo, gente, é assar ele dentro de uma panela. A gente vai assar ele dentro de uma panela tampada por de meia hora a 40 minutos. Isso depende muito do forno de cada uma. Às vezes meia hora é o suficiente. Depois de meia hora, pode abrir, dar uma olhadinha assim e ver que já tá legal, aí destampa. Mas os primeiros 30 minutos ele não pode ser destampado, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar farinha aqui na panela, ó, desse jeito. Pode jogar farinha, esse pão é assim mesmo. A gente vai pegar o nosso pão e colocar ele dentro da panela. Agora, a gente vai jogar mais farinha bem em cima do pão, nas bordinhas do pão, para ele não grudar depois na panela e ficar facinho pra gente tirar esse pão. Para ele ficar bem parecido com um pão italiano, nós vamos fazer um cortezinho aqui, ó. Bem de leve em cima do pão, ó. Pode fazer do jeito que quiser, pode fazer 2 cortezinhos, pode fazer 2 aqui assim, ó. Também dá certo, ó, pra fazer uns triângulos, losangos. Triângulos não, né? Uns losangos. Ó. Exatamente assim. Aqui na panela, ele tem que descansar 20 minutinhos, tá? Nós vamos tampar a nossa panela, descansar ele 20 minutinhos. Enquanto ele descansa 20 minutos, a gente já acende o forno, tá? Para o forno ficar pré-aquecido. No forno vai ficar no mínimo meia hora. Passou a meia hora, pode destampar. Viu que ele já tá bem crescido, já começou a dourar? Tira a tampa e deixa mais 20 a 30 minutos para ele dourar e ficar aquela casquinha bem firme, tá? Eu vou dar uma opção para quem não tem panela que pode ir no forno, gente, porque vocês têm que prestar bem atenção. A panela tem que ser uma panela que pode ir ao forno, que ela não derreta nada da panela. Para quem não tem panela, a gente pode fazer assim. Você pode pegar esse pão, pôr em uma assadeira redonda, quadrada, do jeito que você quiser. Borrifa um pouco de água em cima do pão e no forno, na parte de baixo, isso aqui vai ficar na grelha embaixo do pão. Vocês vão colocar uma assadeira com 2 toalhas, guardanapo, e vão preencher com água, tá? É muito importante esse processo, gente, de colocar a água. Submerge bem o guardanapo. E é essa água, esse vapor, que vai cozinhar o pão junto no forno e vai deixar ele com a casquinha bem durinha e crocante. Então, esse vapor vai ser essencial. Na panela tampada, a própria panela já cria esse vapor de cozimento. Quando não tem, aí faz dessa forma. Depois eu venho com o pão para vocês verem como fica. Olá, pessoal. Nosso pão já assou, já tá prontinho.
cheirinho delicioso. Agora a gente vai tirar ele da panela. Como a gente jogou bastante farinha em volta, ele sai facinho. Vou mostrar pra vocês, tá bem quente. Então, quando vocês forem tirar, cuidado. Porque ele tem que ser tirado quente da panela, ó. É só virar que ele sai, tá? Põe aqui. Eu usei uma gradinha de fogão, tá? Ele tem que ficar em cima de uma gradinha, alguma coisa para ele poder resfriar e respirar aqui embaixo. Para ele não ficar mole, para ficar aquela casquinha crocante, tá? Então, como eu não tenho uma gradinha diferente e a gente vai usando o que a gente tem, eu usei uma do fogão mesmo. Vou deixar ele aqui 15 minutinhos resfriando. Depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Gente, nosso pãozinho já esfriou, ele já tá frio. Olha que beleza. Olha que crocância, que delícia. Eu vou cortar para vocês verem. Esse pão embaixo, ele fica uma casquinha mais firme mesmo, é característico do pão. Então, a forma certa de cortar, a gente vai aqui, ó. É assim mesmo. Aqui tem que ir com um jeitinho. Deixa eu ver se já cortou. Olha que delícia, gente. Olha que belezinha de pão. Fica uma casquinha maravilhosa em cima. Esse pão, para você fazer um caldo de queijo, um creme de queijo, um caldo de mandioquinha, cortar aqui, tirar o miolo e rechear, fica delicioso, fica divino. Outra coisa que fica bom, eu amo comer pão com azeite. Então, de manhã eu não como pão com manteiga. É coisa minha, eu como pão com azeite. Esse fica maravilhoso. Então, é um pão gostoso, rústico, versátil e delicioso.